Arão, esse... Boa tarde a todos e todas, todas as pessoas que estão presentes nesse momento daqui de hoje, nesse 3 de dezembro de 2022, e outras pessoas também que irão assistir essa apresentação. Nós estamos fazendo um evento relacionado ao direito das pessoas com deficiência. Hoje é um dia de comemoração deste momento tão importante e também o momento para a discussão da criação de um centro de reabilitação no campus São Paulo, na Vila Clementino, na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Esse é o objetivo. Dentro dos objetivos, nós fizemos um passeio da vida do paciente. Desde quando ele chega no hospital, ele é atendido no hospital, depois ele recebe a sua alta, ou ele vai para o ambulatório, ou ele vai para a sua região, ou ele vai para um outro centro, ou ele é indicado para um programa de reabilitação. Discutiu-se muito aqui hoje a segmentação desse paciente. Em um local se faz fisioterapia, no outro, se ele conseguir, fonoaudiologia, no outro, nutrição. Por que não, portanto, conversarmos a respeito desta vivência dessas pessoas? E como que elas reagem, como elas atuam e como que elas ativam outras pessoas também. Fizemos uma jornada desta pessoa. E fazendo parte dessa jornada, hoje aqui à tarde, nós estaremos conversando com pessoas muito interessantes, muito importantes, que têm uma vivência neste foco, que é a participação do usuário nas decisões de políticas públicas. Como que esse usuário ele atua? Como que ele faz política pública? Como que ele faz a parte pública reagir também? Nós teremos a presença, eu sou Acari Souza Bulli Oliveira, sou neurologista, trabalho aqui na Escola Paulista de Medicina, essa escola que me adotou, uma escola que eu devo praticamente a minha vida pessoal, a minha vida familiar e também a minha vida do ponto de vista social, completamente. Eu devo muito a essa escola. Eu sou uma pessoa branca, de 1,78 m, eu tenho ainda algum cabelo, mas ele é branco, uso óculos, tem atrás de mim uma parede desfocada. Eu sou do interior de São Paulo, quase toda hora sai um porta que entorta, mas que eu adoro esse R paulista, bem carregado do interior. E o meu sinal, se fosse utilizar para as pessoas que estão me vendo, são os 2 dedos, o indicador e o terceiro dedo pertinho da região orbitária à direita. É o pensamento. É o pensamento às pessoas especiais. São elas que são os nossos objetivos e são elas que fazem com que nós acordemos de manhã, nós façamos nossa atividade e chegamos em casa com gratidão a Deus. Nós teremos a presença ainda, neste evento, da nobre deputada Andréa Werner, jornalista pela PUC, Minas Gerais, colunista da revista Crescer, ativista, escritora e palestrante. Ela é fundadora da organização Instituto Lagarta Virapupa. Esse Virapupa foi um dos livros que eu li, nobre deputada. Adorei-o. E a forma como foi colocada e a forma como a gente se vê ao contrário, eu adorei. Deputada estadual, eleita não por uma região, mas eleita por um trabalho lindo, maravilhoso de atividade, eleita por São Paulo, com 88.820 votos. Cada voto este, pode ter certeza absoluta, é um voto de vida, é um voto de ativismo, é um voto de vida melhor. E ela tem como foco os direitos de pessoa com deficiência e, já falei, vale a pena ler O Lagarta Virapupa, A Vida e os Aprendizados ao lado de um lindo garotinho autista. E um agradecimento especial à sua assessora, Aline. Ela foi muito, mas muito simpática conosco aqui. Tá bom, deputada? Ainda teremos a presença de Andréa Schwarz-Haber. Eu vou falar do Haber, porque também é um casal 20, ela e o Jacques. Eles fazem um trabalho fantástico. Conheci a Andréa com 21 anos, paraplégica crural, ou seja, não movimenta as pernas, e uma pessoa que logo eu vi que ela ia ser uma diferente em relação à maioria que nós temos. Influenciadora digital, ela LinkedIn, Top Voice também,
Ela é empreendedora social da iIgual. Fantástica. Ela é consultora especializada em inclusão e diversidade no mercado de trabalho, ajudando a incluir mais de 20 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Vocês podem imaginar isso? Esse é um trabalho fantástico. Como objetivo eles têm, ela e o Jacques, aumentar a qualidade das oportunidades de trabalho oferecidas a profissionais com deficiência e diminuir o preconceito e a falta de informação sobre este assunto. Ela foi eleita como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Eles erraram, porque eu acho que é mais das 50 mais influentes. Então, obrigado, André. Fazendo parte ainda, João Bentim. João Bentim, ele está com uma camisa linda do Clube dos Paraplégicos. O João Bentim, ele me apresentou o Clube dos Paraplégicos. O Clube dos Paraplégicos, composto por pessoas com deficiência, mas a reabilitação é feita através do esporte, porque a reabilitação, tradicionalmente, ela é feita no serviço de reabilitação por um período de tempo, e depois essas pessoas são jogadas nas ruas, são jogadas, e não se faz mais nada com elas. E o João Bentim, paraplégico, tem também deficiência motora e membros superiores, é um indivíduo apaixonado por carro antigo, mas handmade, ou seja, feito sob uma forma artesanal. Maravilhoso. Ele é presidente por muito tempo do Clube dos Paraplégicos de São Paulo, ligado ao esporte adaptado, porque através da adaptação esportiva, ele tirava as pessoas das ruas vendendo mentex, lá nos faróis de trânsito, nos semáforos de trânsito. Atleta, professor, meu educador, ativista e um exemplo a ser seguido. Não à toa, portanto, ele foi convidado, e muito obrigado por ter aceito esse convite, João Bentim, no dia de hoje. E fazendo parte dessa mesa, nós temos o Dr. José Rubens Plater, procurador da República em Franca, São Paulo. Procurador, eu joguei 2 meses lá em Franca, tentando ser um dos atletas da Francana de basquetebol. Jogava como armador, mas ele não tinha tanta velocidade como que o Guerrinha tinha na época. Aí eu percebi que não seria muito bom eu ser um jogador de basquetebol. E o Pedroca disse para mim um dia: "Meu menino, procura outra coisa, porque basquetebol não é para você." Então, talvez seja por isso que eu tenha feito medicina, porque basquetebol não era a minha praia realmente, embora eu jogasse umas outras coisas depois. A sua cidade é muito linda, adorável a sua cidade. E o Dr. José Rubens Plater, ele é coordenador de inovação do Ministério Público Federal de São Paulo, InoveLab. Ele é PRDC. Eu digo aqui que PRDC é Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Então, ele é um PRDC adjunto do Estado de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professor de Direito do Complexo de Ensino Renato Saraiva, tem uma atuação fantástica nesta nossa atividade chamada Defensoria, para aqueles que precisam ser defendidos. Muito obrigado, portanto, toda essa mesa, por terem aceito o convite. Eu gostaria de conversar, inicialmente, com você, André Schwartz. Qual que é a sua experiência dentro dessa situação? O que você pode nos ensinar no dia de hoje? Por favor, Muito, muito boa pergunta, doutor. Nas minhas palestras, né, eu sempre abro elas com a seguinte frase: toda história é uma jornada. Quanto mais a gente escuta, mais a gente percebe que estamos todos a apenas uma história de distância. O que eu quis dizer, né, com essa fala? Que vocês não precisam ser uma mulher com deficiência para se identificar com o meu discurso. As nossas histórias, elas se cruzam. E olha que interessante, através da escuta dessas histórias, a gente tem a oportunidade de achar as respostas que a gente está buscando há anos dentro da gente. Então, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando de todos nós, né? Não existe nós e eles, né? Só que as questões relacionadas à deficiência, elas estão muito ligadas à invisibilidade, né? Eu sempre sou vista como se a minha característica única fosse a minha deficiência. E essa é a minha grande luta, né? Desde que tudo me aconteceu, tem uma frase do Carl Jung que ele fala o seguinte: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu decidi me tornar.
E foi exatamente isso. Mas desde que eu adquiri minha deficiência, né, como o doutor colocou aqui, eu adquiri ela com 22 anos, né, eu me sentia a mesma Andréia, mas a sociedade me via de uma forma diferente. A sociedade me subestimava em razão da minha deficiência. E eu me incomodei demais com isso, né? Aliás, as principais mudanças que acontecem na nossa vida acontecem quando a gente sai do nosso estado de conforto. E foi exatamente aí que eu virei a chavinha. Porque eu não me via na liderança das empresas, eu não me via na política, na mídia, na publicidade, em tantos espaços que eu comecei a achar que eles não eram para mim. E é isso, representatividade é a base da autoestima. Se a gente não se vê lá, a gente realmente começa a acreditar que esses espaços não são para a gente. A gente não sonha, não deseja com o que a gente não vê. E eu tenho feito ao longo dessas 2 décadas, né, eu tenho mais tempo de cadeira do que eu já andei, né, um trabalho muito forte para trazer o protagonismo para as pessoas com deficiência, né, para que elas possam assumir a escrita da sua própria vida, pegar a caneta mesmo, né? Então, essa grande exposição, né, Andrea Werner sabe muito bem disso, ela é muito necessária, ela custa caro para a gente, mas ela é necessária. Por que ela é necessária? Para criar referências. Eu, quando adquiri minha deficiência em 1998, gente, nessa época as questões da deficiência estavam completamente institucionalizadas. E eu não tinha referências, eu não sabia o que era possível, eu não sabia como é que ia ser a minha história, a minha jornada. Então, acho que as redes sociais trouxeram isso para a gente, né? Essa possibilidade de criar referências. Porque quando a gente entende que existem oportunidades, que existem alternativas e que existem horizontes. Né? Então, essas quase 600 mil pessoas que eu tenho conectadas hoje com o meu conteúdo são aliados, são pessoas com deficiência e que entenderam que o jogo bom é aquele que todo mundo pode jogar da mesma forma. Então, eu sou uma mulher com deficiência, para quem não me conhece, né? Enfim, sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e lisos, loiros. Hoje eu estou com um vestidinho branco, estou sentada no sofá da minha casa. Sou uma mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas para me locomover, mas eu acho que eu sou uma pessoa, né, que não aceitou a caixinha PCD, sabe? Aquela caixinha que deixa a gente dentro daquela caixinha com pouca possibilidade, né? E a gente tem que quebrar isso. Acho que a gente vive um momento, nas organizações, meu trabalho é muito forte com as empresas, né? Eu já atendi mais de 1.000 empresas nesses 20 anos como atuo como empreendedora social, mas é isso, é um pouco de enxergar as infinitas possibilidades. É de sair desse modelo, né, médico da deficiência como algo a ser curado, corrigido, né? Se engana quem acha que o sonho de qualquer pessoa com deficiência, no meu caso, por exemplo, é voltar a andar, isso ficou muito pequeno. O meu sonho é ter pertencimento, a me sentir parte de uma sociedade. Então, a gente já sabe que nessa sociedade a gente tem vários tipos de corpos. Né? Então, a gente não tem que normalizar nada. Tem uma frase da Maya Angelou que diz, né? Se você estiver tentando ser normal, você nunca vai saber o quão incrível você pode ser. Então, eu acho que através da minha deficiência eu descobri meu propósito de vida, né? Casei, tive 2 filhos, né? Tenho uma carreira maravilhosa e hoje eu concluo para vocês, né? Que a cadeira de rodas não foi um ponto final da minha história, ela é uma vírgula, é parte do que eu sou hoje, mas ela não me define. A Andréia é muito mais que a deficiência dela. E aí eu jogo o desafio aqui para quem está nos assistindo, para a mesa, se vocês me veem como eu me vejo, né? Além da minha deficiência. Né? Esse é um grande desafio mesmo. Então, eu tenho certeza que essas minhas postagens virais de 1 milhão de views, 6 milhões de views, elas são a ponta do iceberg. A gente tem que pegar o iceberg todo, porque as estruturas foram feitas para deixar muita gente para trás. Quem me segue sabe, nossa, Andréia, você está cada vez mais ativista. O que é o ativismo, gente? É quando a gente põe esperança em movimento. Eu acredito que a gente pode ver uma sociedade pensada para todas as pessoas. Então, que a gente possa repensar nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é um dia para a gente realmente entender toda a luta, toda a história. Eu tive a oportunidade de ir a Nova York algumas vezes na ONU, conheci a Judith Hellman, não sei quem já conhece ela, é uma ativista americana maravilhosa, e ela fala uma frase que me marcou naquela época e que me marca até hoje. Enquanto as pessoas com deficiência tiveram que agradecer por direitos básicos, tipo ir ao banheiro, a gente ainda não tem inclusão. Então, essa sou eu, Andréa Schwartz, uma incansável, né? Uma pessoa que realmente luta para deixar um legado de que a gente pode
né? Ser quem a gente é. Esse é o nosso maior poder, né? E eu acredito também que o processo de aceitação ele não é da noite para o dia, né? Ele tem que ser vivido, experimentado para depois ser aceito. Então, acho que vale muito a pena essa conversa com pessoas maravilhosas que estão aqui. Doutor, você reuniu assim um time de peso. Andréa Werner, eu já conheço ela, né? Admiradora, número 1 do trabalho dela, porque a gente precisa de pessoas que acreditem, né? De aliados fortes que entendem que o meu lugar é onde eu quiser estar. Então, as minhas postagens que eu começo a interpretar, por que elas viralizam? Porque a sociedade acredita que uma pessoa com deficiência não pode ocupar espaços mais estratégicos. Incomoda? Sim, porque a gente não sai da nossa bolha, né? A gente não entendeu ainda que enfim, para jogar tem que jogar todo mundo junto, né? Então eu acho que é uma reflexão que a gente faz e que a gente começa a escutar o que as pessoas com deficiência querem, porque até então a sociedade tentou aí traçar e cuidar do nosso destino. Só que a gente tem total possibilidade de fazer isso por nós mesmos. Muito obrigado, Andréa. Obrigado pelo seu Imagina. depoimento. Eu inverti um pouquinho a pauta. A pauta inicial seria o Dr. José Rubens iniciá-la com a visão que ele tem da parte do direito, mas o inverti de propósito, exatamente para escutar isso que você contou agora. Então, eu faço uma pergunta para o Dr. José Rubens. Dentro da sua atividade, quais são as principais perguntas? E quais são as suas principais respostas? Essa é uma pergunta minha. A segunda seria em relação ao confronto, deficiência e eficiência. E qual é o seu maior desafio? E qual é o desafio que o senhor colocaria para esta mesa hoje? Boa tarde, professor Akari. Boa tarde, a João Bentin, Andréa Schwartz, Andréa Werner. Primeiramente, gostaria de pedir para dispensar o formalismo, deixar o doutor de lá, né? Pode me chamar José Rubens mesmo. Eu estou atuando no Ministério Público Federal há 10 anos, né? E hoje eu atuo na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em todo o estado de São Paulo, na tutela da cidadania e dos direitos humanos. Vou me apresentar melhor para vocês compreenderem, né, o que eu falo. Primeiro, parabenizo a Unifesp por esse evento, né, maravilhoso, o Congresso dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Reabilitação do Futuro, né? Da minha professora Gabriela Wagner e o professor Akari pela oportunidade. Agradeço a Deus também pela honra em poder dar alguma contribuição nessa discussão pública que é tão relevante e necessária ao nosso país, né? Antes de tentar formular perguntas e uma resposta, se é que eu consigo, sugerida, provocada pelo professor Akari, esse evento, esse dia, ele calha, ele tem uma sintonia muito grande com o meu espírito e com as principais batalhas que eu tenho travados no Ministério Público Federal, né? Só para ilustrar e fazer um parênteses aqui, em julho deste ano, eu idealizei e organizei com a minha equipe um evento denominado 7 anos da Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, né, que marcou os 7 anos da LBI. E lá foi os desafios sobre a acessibilidade digital, né? Como as pessoas com deficiência podem agir com autonomia e segurança no universo digital, de sites, aplicativos, tal. E essa é o principal ponto da minha atuação, não o único, né, mas um dos principais pontos da minha atuação hoje no Ministério Público Federal. Embora trabalhando aqui em Franca, né, tenho essa atuação no estado de São Paulo e atuo também com outro público, com população vulnerabilizada, que são as pessoas em situação de rua, né? É outra causa que eu dedico a minha vida e meus maiores esforços para tentar levar dignidade às pessoas com deficiência e às pessoas com situação de rua. Então, quais são as principais provocações hoje, né? A Andréa mencionou bem, professor, de que imagina um mundo em que todos possam viver em condições de igualdade, né?
E pelas reflexões que eu tenho feito a nível acadêmico, a nível de estudos, né, a gente está caminhando da Revolução 4.0, né, industrial 4.0, para uma sociedade 5.0, né? Há já apontamentos sobre isso, né, teóricos na Alemanha, Japão, um novo estágio de desenvolvimento social, na qual as tecnologias, as novas tecnologias, elas são colocadas ao bem-estar do ser humano e do planeta, né? Esse é o foco dos desenvolvimentos tecnológicos, das inovações, das tecnologias, era melhorar a produção industrial, melhorar os produtos, tal. Agora, hoje, o bem-estar do ser humano é a centralidade do ser humano que deve estar nessa nova concepção. E torcemos e lutemos para que se migremos para ela, pois ela propõe a inclusão, a acessibilidade, a um nível mais justo de uma sociedade que a gente, ainda no Brasil, infelizmente, está distante, né? Então, a primeira provocação, a primeira provocação mesmo, ou pergunta, como o senhor sugeriu, como nós podemos utilizar as tecnologias, as novas metodologias, né, os novos impulsos, para a gente criar um ecossistema de integrado para proteção, inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Essa é uma primeira ponderação. De outro giro, né, a gente caminha para uma cidadania digital, né, que propõe inclusão digital. Grande parte dos brasileiros são excluídos digitalmente, e embora muitas pessoas com deficiência tenham acesso à internet, naveguem bem pela web, ainda tem barreiras muito grandes, né, e dificuldades para acessar os sites, aplicativos, dentre outros, né? E esse é o trabalho que a gente tem feito, tentar como conseguir, né, diminuir, quebrar as barreiras também no universo digital, né, na web, nos aplicativos, quais são os instrumentos e as dificuldades para a gente pensar em acessibilidade, sites, aplicativos. Aqui vamos falar de Facebook, Instagram, LinkedIn, e já no metaverso, né, que é avaliada a questão da acessibilidade no metaverso. Então, é outra reflexão, é outra provocação que eu trago à mesa, tá? Fiz algumas gostaria de saber com o professor Arcari, se além dessas perguntas, dessas provocações, eu posso traçar um panorama um pouco jurídico da questão aqui, da participação do usuário. O tempo do senhor. Além dessas provocações, eu trago só uma reflexão de nível de ciência política, sociologia e jurídica, né? Que tradicionalmente nós tínhamos 3 modelos de cidadania. Eu digo isso há 10, 15 anos atrás, né? A cidadania passiva, né? Que é aquela que a pessoa não poderia ser vítima do Estado, sofrer abuso, sofrer lesão do seu direito de ir e vir, e aí, por conta disso, ela teria direito a habeas corpus, mandado de segurança. Cidadania passiva é essa. Cidadania ativa, né, que é aquela que dá à pessoa o direito dela eleger os seus governantes, seus atores políticos, né? E de uma forma mais material, mais substancial, a cidadania participativa, né? Que é aquela que as pessoas podem participar através de conselhos sociais, né? Conselho Social de Saúde, Conselho Social de Educação, de Assistência Social do Idoso, de uma forma a influir nas políticas públicas e também exercer o controle e o acompanhamento das políticas públicas, né? Então, esses são as 3 visões, os 3 elementos, as 3 modelagens clássicas da cidadania: cidadania passiva, cidadania ativa e cidadania participativa. No entanto, hoje, a gente vislumbra outras 2 modalidades de cidadania, né? E tem bastante conexão com o que a gente está falando nessa mesa. A cidadania digital, né? Que hoje a gente vive no contexto digital, que se diz, né? O contexto físico e digital, né?
Aí entra governo digital, plataformas digitais, comércio digital, com as implicações todas que tem em torno dela, e também a cidadania, né? O direito da pessoa ser incluída digitalmente, direito de ter a acessibilidade digital, direito de não ser vítima de crimes, né, no ambiente web, né? E outras derivações, né? Então, cidadania digital. E uma última e mais talvez mais nova modalidade de cidadania, que é uma cidadania promocional, né? Não vou, melhor dizendo, não é mais nova, mas ela caminha junto, mas é uma pequena abordagem diferente. É uma cidadania promocional, uma cidadania inclusiva, ou eu até mesmo diria aqui, tomaria a liberdade de falar uma cidadania empática, né? Naquela que propõe, alusiva à sociedade 5.0, como eu mencionei, né? E que ela propõe a proteção às minorias, né? Os públicos em situação de vulnerabilidade, como a população LGBTIQIA+, as pessoas em situação de rua, né? Ou as ações afirmativas, cotas raciais, né? O direito dos povos indígenas e tribais serem consulta prévia, livre, informada, e também a participação das pessoas com deficiência nas políticas públicas que lhe dizem respeito, né? E aí aqui a conexão com o lema, né, dos movimentos, nada sobre nós sem nós, né? E isso foi corporificado, foi juridicizado, né, como bem pontuou a Andrea, na Convenção Interamericana, né, a Convenção Internacional, 2007, onde no seu artigo 4, parágrafo 3º, sustenta que os Estados-partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por meio de suas organizações representativas, né? Esse é um instrumento internacional que é a Convenção de Nova York de 2007. E aqui, vindo para o Brasil, como eu já mencionei, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela traz no artigo 18, parágrafo 1º, né, tentando melhorar ainda mais o nosso sistema de saúde, né, é um dos principais do mundo, em dispositivo. É assegurar a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas públicas a ela destinadas, né? E também ainda menciono a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, né, que dá fundamento, que legitima os processos de habilitação e reabilitação, né, das pessoas com deficiência. Eu trouxe esse contexto de cidadania, esse contexto jurídico, né, pois é meu viés, é a área que eu milito, né, não adentra tanto no campo da saúde, mas permite a gente fomentar a discussão. Muito obrigado pela sua reflexão. Nós teremos uma pequena modificação na nossa forma de apresentação. A Andrea, hoje, ela tem outro compromisso às 16 horas, então ela não vai poder participar da discussão final, mas como o senhor fez e trouxe algo muito interessante do ponto de vista de conceito de cidadão, do conceito também de atividade do cidadão em relação a essa parte pública, eu pergunto a Andrea, nisso que foi falado, como é que você se envolve, como é que você reage, como é que você vê esta situação que o doutor José Rubens colocou aqui para nós? Muito bem colocada, né? Doutor José Rubens. As pessoas com deficiência no nosso país, elas são completamente invisíveis. Invisíveis no trabalho, invisíveis na internet. Então, quando o senhor citou a questão, né, da acessibilidade digital, porque as pessoas ainda pensam que a acessibilidade é só uma rampa, né? A gente tem acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, né? Tantas acessibilidades, mas que elas não são contempladas. A gente tem hoje uma realidade que 1% dos sites no país são acessíveis para as pessoas com deficiência. 1% é muito pouco, né? Essas pessoas não têm acesso à informação, elas não têm o direito de consumir da mesma forma, né? E se engana quem acha que a pessoa com deficiência não consome, né?
A gente consome muito, né? Só que ainda a gente não tem produtos específicos, né? Ou produtos pensados com um conceito universal, né? Que podem, né? E devem atender a todos os tipos de corpos. Então, eu acho que a participação, né, dessa cobrança pública mesmo, né? Então, é por isso até, né, que a deputada Andréia, né, ganhou toda essa visibilidade, porque é isso, é nada sobre nós sem nós. Eu lembro de uma frase da deputada que ali ela ganhou meu voto, quando ela falou assim, eu cansei de pedir favor para deputado, né? Eu cansei, porque eles não entendem o que a gente precisa. E é exatamente isso. As questões são tão invisibilizadas, né, que a gente é toda hora deixado para trás, porque é mais fácil para a sociedade, né? É muito mais fácil. Deixa lá a pessoa com deficiência, com as suas famílias. Eu fico pensando que se eu não tivesse dito muito sim para a Andréia, eu estaria hoje ainda no sofá da casa da minha mãe assistindo Sessão da Tarde. Né? É exatamente esse o destino que a sociedade tinha traçado para mim. Então, eu acho que esse movimento, né, de pessoas que estão se envolvendo para trazer mesmo, né, as pessoas com deficiência para sentar na mesa, né, para que elas possam ser donas dos próprios destinos, para que elas possam ter acesso à saúde, né, à educação, a um bom emprego, porque tudo isso, na verdade, parece que a gente não tem o direito, né? Porque a gente não se vê nesses espaços mesmo. Então, cada vez mais a gente ganha voz, acho que as redes sociais trouxeram isso, né? Esse poder da gente falar o que realmente a gente precisa, né? Da gente falar, não tá bom, não me contento com só isso, né? E que a gente possa assumir esses cargos mais estratégicos mesmo, né? Porque tem um conceito, né, muito forte sobre o que é diversidade e inclusão, né? Diversidade, eu falo que ela é um fato, mas inclusão é um ato. O que a gente, como sociedade, pode fazer para incidir positivamente nessa agenda? E diversidade é quando a gente tem um lugar na mesa, inclusão é quando a gente tem a oportunidade de falar, mas pertencimento é quando a gente é ouvido, né? E a gente é muito pouco ouvido nas organizações, né? Na política, no turismo, né? Então, cada vez mais a gente briga pelos nossos direitos, essa luta, né, eterna pelos nossos direitos, que tem estudos que dizem que o Brasil está como se fosse Estados Unidos em 1950 nessas questões de inclusão. Né? A gente está muito atrás porque falta para a gente respeito, empatia, entender, né, que essa vida pode ser para todo mundo. E pertencimento é isso, é ser ouvido. A gente dá escuta para as pessoas com deficiência, porque se a gente faz uma discussão como a de hoje, não coloca as pessoas com deficiência para estar presente nisso, a gente não está sendo inclusivo, né? Porque ninguém sabe o que é melhor para mim do que eu mesma. Então, o que é empoderamento? É ter liberdade de escolha, é escolher exatamente a vida que você quer ter. Né? Então, assim, eu não aceitei a caixinha PCD, eu não aceitei a caixinha de gênero, né? Eu não aceito não jogar o mesmo jogo. Só que no país tão desigual como o nosso, não existe meritocracia justa sem igualdade de oportunidades. Então, a minha luta é essa, para que a gente possa jogar o mesmo jogo. E eu costumo falar que eu sou uma incansável. O Edu Lira, uma vez eu participei da Gerando Falcões, fiz uma palestra com o Edu, ele falou para mim, Andréia, eu adoro a sua fala, mas os incansáveis também cansam. Então, se cada um que está aqui, né, nessa agenda, souber da importância que cada um tem nesse processo, né, para que as pessoas com deficiência possam chegar onde elas querem. Então, para isso, a gente tem que estourar essa bolha, né, acabar com esse ciclo da invisibilidade que só vai se retroalimentando e começar a entender que em cima da cadeira de rodas tem uma pessoa. Até por isso, né, que da sigla PCD, o pessoa vem primeiro e a deficiência vem em segundo. A gente não pode também não levar em conta as questões de acessibilidade, as questões das necessidades específicas, mas é isso, né? Tem uma pessoa sentada aqui na cadeira de rodas, só que eu ainda me sinto muito invisível na sociedade. Então, eu acho que é um grande desafio para a gente, como pessoas. Eu costumo falar, como minha atuação é muito no meio empresarial, que as empresas são grandes CNPJs formadas por quem? Por nós, CPFs. Então, a mudança que você quer ver na sociedade está com a gente. Não adianta jogar a bola para o outro, né? E é isso, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma sociedade cada vez mais inclusiva, pensada
para todos. Eu acho que essa nova geração está vindo com isso. A gente vai formar médicos mais inclusivos, né, arquitetos mais inclusivos, programadores mais inclusivos, que entendeu que é isso, que é um ganha-ganha para os dois lados. Não é um favor que a sociedade faz para mim, para que eu esteja aí na sociedade. É bom para a sociedade também. Né? Sem a pluralidade, né, eu acho que vai ser difícil, né? Vamos por exemplo, uma empresa avançar nessas questões, porque uma empresa completamente homogênea, ela não inova nada. Então, a gente está falando de estratégia de negócio. Né? Então, eu vejo que nessas eleições, por exemplo, né, foram eleições de pessoas que têm um propósito muito forte, que a gente cansou, né, de não ser representados. Né? Ainda muito poucas pessoas com deficiência estão na política. Eu acho que a gente tem que incentivar. Eu tenho feito muita formação dentro das organizações de lideranças com deficiência para que a gente possa falar de futuro e de protagonismo. Né? É isso. Eu acho que incomoda para a sociedade o meu discurso? Incomoda, porque realmente é isso, né? Eu estou fugindo da caixa, eu estou fugindo do meu destino, eu estou sendo a rebelde da manada. Mas eu acho que, com o tempo, quanto mais pessoas com deficiência chegarem lá, as coisas vão mudar. Recentemente, eu fui convidada pelo próprio TikTok para ser criadora de conteúdo com a hashtag Somos Mais Que Uma. É isso, porque não adianta eu estar na lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina, eu ser a única dessa lista. Eu fui a primeira mulher com deficiência a ser eleita LinkedIn Top Voice, no universo de 40 milhões de usuários do LinkedIn no Brasil. Eu sou a única mãe com deficiência da escola dos meus filhos. Isso não é inclusão, só uma chega lá. Isso me trata como exceção e só confirma a regra, que mulheres com deficiência não ocupam esses espaços. Então, aí, para a gente refletir mesmo o que a gente está fazendo como sociedade, que é deixar muita gente para trás. Então, assim, temos grandes nomes, né, no ativismo para que a gente mude isso, né? Doutora Cari é desde sempre, né? Desde que eu adquiri minha deficiência, esse homem, esse doutor que é maravilhoso, que eu sempre me orgulho de falar, meu médico sabe quem é? Doutora Cari, né? Nada mais, nada menos que doutora Cari, porque ele teve uma participação muito forte na minha história, porque quando eu estava perdida, que eu não sabia para onde ir, ele falou, gente, tem uma vida aí pela frente, você é muito jovem, né? A cadeira de rodas não vai poder te frear. Então, acho que quanto mais pessoas, né, profissionais inclusivos a gente tiver, mais a gente vai mudar essa realidade. André, o seu depoimento é fantástico e ele vem de encontro a um outro depoimento de uma outra Andréa. Eu acho que a palavra Andréa é uma palavra muito forte, que vem lá daquela ilha grega de andros, androgênico, ou seja, pessoas muito fortes, poderosas demais. E a Andréa Rosana Silva, ela foi convidada para fazer um depoimento em relação à poliomielite e o momento atual da vacinação baixa de poliomielite lá na Associação Paulista de Medicina. E uma das perguntas do coordenador da reunião foi, logicamente, relacionada à poliomielite, e a outra foi em relação ao que a polio proporcionou para essa pessoa, o que ocasionou para essa pessoa, o que tirou dessa pessoa. E ela respondeu, tirou muito. Mas quando Deus tira alguma coisa, ele põe outra no lugar. E ele colocou para mim algo muito poderoso. Eu queria viver. Eu queria voar. Como você faz? Você voa. Você não anda de cadeira de rodas, você voa. E a Andréa, ela voa também. Então, ela queria voar. E assim, ela tornou-se ativista também. E aí, pedindo-se para se fazer o fechamento da reunião, ela olhou muito bem para a câmera e ela disse, você, velhinho, ou você, velhinha, que estão aí no shopping center, nessa cadeira motorizada, nessa rampa de acesso adequada, nesse elevador que vocês estão utilizando agora para poderem fazer a compra, para poderem aproveitar, comer, aí nesse shopping lindo, vocês não lutaram para isto. Eu lutei para isto. Eu fiz parte desse movimento de modificação. Nossa, eu nunca tinha pensado nisto. Eu nunca tinha pensado nisto. Ou seja, essas pessoas prepararam um mundo melhor. Quando nós vemos qualquer coisa ligada na nossa vida, pode ter certeza que essa coisa tem alguém com deficiência envolvido.
e essa pessoa não tem o retorno que a sociedade ela deveria retornar. O que ela retorna? Sessão da tarde. Você mesmo estava falando. Talvez você estaria assistindo Lagoa Azul novamente, 1980. Você se lembra dos artistas, não? O nome deles, não? Lembra no nome? Eu assisti tantas vezes que eu decorei. A Emeline era Brooke Shields, maravilhosa Brooke Shields. Isso que eu ia falar, Brooke Shields. Exato. E o Richard, que é o par dela, que é o Christopher Atkins. Então, desde crianças, adolescentes, na Lagoa Azul. Então, ou seja, nós estaríamos ainda em Lagoa Azul. Você saiu da Lagoa Azul e você está na Terra Azul. É como essa terra que o Dr. José Rubens tem aí na sua área direita, no seu ombro à direita. Ou seja, você faz parte dessa Terra Azul. Obrigado, Andréa. Se você quiser fazer um fecho antes de você sair, por gentileza, você tem um tempo ainda. É que hoje o dia é agitado, né? Hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu ainda não aprendi a me multiplicar, me clonar, né? Mas eu fiz questão de participar aqui dessa mesa tão importante, dessa mesa que representa muitas pessoas, né, que estão na luta, que querem ter as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa. O tempo, pessoal, ele muda muita coisa, mas a nossa essência permanece a mesma. Eu sou a mesma, Andréa, tendo ou não tendo uma deficiência. E a deficiência me trouxe muitos skills maravilhosos, né? A capacidade de me reinventar, de aprender a fazer as mesmas coisas de formas diferentes. A deficiência trouxe o amor da minha vida, os meus 2 filhos, né? O Guilherme e o Leonardo, e certamente eles vão ser adultos inclusivos, que sabem do valor desse convívio e da diversidade, né? Estar na sociedade. Eu fiz uma propaganda num desses meus jobs de influência digital com o meu Léo, com o meu mais novo, e ele disse lá uma frase na propaganda que eu vou guardar para sempre. A minha mãe não anda, ela voa. Ela faz tudo muito rápido, né? E não deixa nada faltar para a gente. Então, é isso, são lentes inclusivas que tiveram a oportunidade de conviver. Então, o desafio da sociedade é se deem a oportunidade de conviver, saiam dessa bolha. Eu termino com uma frase da Frida Kahlo, que ela era maravilhosa, uma mulher com deficiência também, que ela dizia assim: para que eu preciso de pernas se eu tenho asas para voar? Forte, poderoso, e é isso. Eu não parei por aqui, vocês vão ver muito mais durante essa minha trajetória, dessa minha jornada maravilhosa chamada vida, porque eu tenho muito que viver, eu tenho muito que lutar para que outras mulheres com deficiência possam ter oportunidades. Você sabe, só vou falar mais isso, eu tive a oportunidade agora de fazer um trabalho muito forte, né, com a Vale, e eu fui para Carajás, com as lideranças da Vale, há 3 semanas atrás. E um dos meus trabalhos lá em Carajás foi bater um papo sobre empoderamento feminino com mulheres, meninas que tinham deficiência, que eram recém-trainees da Vale. E quando eu entrei na sala, 2 delas começaram a chorar. Não acredito que eu estou vendo a Andréa Schwartz na minha frente, tudo de bom. E é isso, o que elas viram naquele momento? A possibilidade, né, de trilhar a partir de um caminho, de uma trilha que eu fiz lá atrás, elas construírem a sua própria história. Então, todo mundo que está aqui está fazendo história para que as pessoas com deficiência possam, enfim, cada vez mais se sentir parte. E conto com vocês sempre. Assim, estamos juntas, Andréa, Werner, sempre poderosíssima, você também, adoro. João, te conheço já de vários anos, já se cruzamos, né, por vários momentos nessa vida. José Rubens, prazer. Doutora Cari, conte sempre comigo. E saiba que se eu estou aqui é porque eu tive um médico inclusivo que entendeu o valor da vida, da diversidade. Então, eu devo muito a você, doutor. Fico até emocionada, porque eu amo esse homem, gente. Vocês não fazem ideia de que esse cara foi na minha vida. Agradeço aí, gente. Até uma próxima. Um beijo, fiquem bem e até mais. Valeu. Andréa, agradecimento especial, muito, muito grande mesmo a você, ao Jacques, aos seus filhos, toda a sua família, seus pais lindos, tá bem? E você Obrigada, faz esse mundo ser mais azul. Tá? Obrigada. Tem certeza disso. Beijo, Obrigado. beijos. Valeu. Beijo grande. Tchau, tchau. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, André. Então, dando continuidade nessa condição azul, aproveitando essa camisa azulada, sua escura, um pouquinho
menos escura, João Bentim. Por gentileza, João, está com você agora. Peraí, Adé. João, você está sem som, João. Por gentileza. Um pouco aí. Não. Saiu agora o som? Câmbio? Tá bom. Então, é uma honra estar participando de um evento desse daí, com pessoas tão gabaritadas, né? Tão fortes no nosso movimento paralímpico, né? Não sei se eu estou à altura, mas vamos tentar fazer o que for possível, né? Veja bem, é uma coisa que eu estou deficiente há muitos anos, né? Quando eu era criança, uma pessoa deficiente era escondida da família, né? Isso eu estou falando na década de 50, né? Foi quando eu nasci, coisa assim. Então, ter uma pessoa deficiente na família era uma vergonha. E nós tínhamos uma prima que era deficiente, né? Então, tinha aniversário na casa dela, pô, ficava aquela curiosidade, quem que está lá, sabe? Escondiam mesmo ela dentro de um quarto e ninguém podia ser, né? Entendeu? E aí depois a gente viu a movimentação que teve, né? Eu também me tornei deficiente, tudo com 10, 20, 30, 34 anos, né? Que eu sofri, então eu tenho mais tempo de deficiente na vida do que não deficiente. Então eu curti bem as duas partes para a gente saber como é que era, como é que não era, né? E graças a Deus, né, eu fui encontrar o Sérgio Del Grande, né? Um dos pioneiros aqui no Brasil para as pessoas com deficiência, que me deu a orientação, aquela coisa toda, né? Que eu conheci logo depois que eu me tornei deficiente, né? Porque eu me tornei deficiente, mas aí um ano não, 10 anos, eu ia me virando, trabalhava num lugar, eu já tinha uma oficina de restauração de carro antigo, tudo, né? E só para dizer, eu sofri um acidente num Ford 1929, mas ele era a última série, entendeu? Mas aí não deu, eu peguei e sofri um acidente, né? São coisas que a gente tem que passar na vida para crescer, evoluir espiritualmente, não é porque a gente tacava fogo no rabo do gato quando era pequeno, coisa assim, é que tem esse tipo de coisa, né? Mas são coisas para a gente crescer e evoluir espiritualmente. E no Clube dos Paraplégicos, né? Foi interessante que um dia eu fui num restaurante almoçar e cheguei lá na hora, não tinha lugar para parar e tinha um lugar do lado, eu encostei lá e falei para a moça, pode estacionar o carro aqui? Não, pode, não tem problema, né? Aí eu fui lá, almocei e tudo mais, na hora que eu voltei para o carro, né? Ela falou, por que você não vai jogar basquete, não vai fazer natação, né? Eu falei assim, olha, a gente está precisando de um oculista aí, né? Você não está vendo que eu estou numa cadeira de roda? Pô, como é que eu vou jogar basquete, vou fazer natação, né? Pô, não, vai lá no Clube dos Paraplégicos, né? Para você ver como é que é, tem basquete, natação, atletismo. Falei, bom, natação eu sabia nadar antes de ficar deficiente, era um grande nadador, agora depois nunca nadei. E foi aí que eu entrei no Clube dos Paraplégicos de São Paulo, né? Aí passaram 4 anos, eu como atleta lá, tudo, aprendi a jogar basquete em cadeira de roda, fazer natação, fazer atletismo também, tudo, jogar tênis de mesa, né? E aí eu peguei, me candidatei a ser presidente do clube, né? E naquela época lá não era como hoje, assim, que o deficiente é bem divulgado, nem nada. A gente tinha uma certa dificuldade em estar pegando patrocínio, uma coisa ou outra, tudo, né? E aí eu fui aprender, né? Fui ser presidente de lá. E o que a gente fazia na época? A gente fazia pedágio, juntava uma galera lá, a gente chegava, tem um adesivo que eu mandei fazer do clube, né? E a gente pegava e o cara dava um dinheiro, a gente dava um adesivo dele, coisa assim. Quer dizer, falando português, claro, ia pedir esmola, né? Porque não tinha lei de incentivo, não tinha nada. Com o tempo aí, saíram as leis de incentivo, que nós, lá do clube, fomos um dos que foram nos deputados, coisa assim, para a gente ter um resguardo, né? Para a gente poder fazer alguma coisa e tudo mais. E foi nisso daí que a gente conseguiu a lei de incentivo ao esporte, né? Onde as empresas podem doar até 1% de imposto de renda a pagar. Aí nós conseguimos o patrocínio da Bridgestone, assim. Na época, acho que era
R$ 3.000 por mês que eles davam para a gente. Era tanto dinheiro, mas isso é o século passado, hein? Não é agora, não. Entendeu? Era tanto dinheiro, uniforme para todo mundo, sabe? Compramos cadeira de roda, foi uma beleza tudo, né? E, a partir dali, a gente começou a fazer projetos para as empresas, para estar doando. Naquela época, nós nos tornamos o maior clube paralímpico do Brasil, com 100, 200, 280 atletas, com a relação todinha, tenho até hoje, e outro dia eu vi e tudo mais, né, dos atletas que a gente tinha lá, que fazia tudo. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? A gente começou a ter a dificuldade, um aprendizado, né, em fazer projetos para buscar patrocínio, né? Porque sem o dinheiro você não faz nada, o que você vai fazer? Então, aí a gente conseguiu fazer vários projetos, eu fiz curso em Brasília, inclusive, né? Coisas assim, para a gente tornar o clube uma entidade viável, né? Porque com essa lei de incentivo, até 1% do imposto de renda a pagar, a empresa pode doar para a gente, e a gente botar na camiseta, botar na propaganda, toda coisa assim, né? Nos campeonatos, né? Que o Sérgio Del Grande lá, nós conseguimos realizar o troféu Sérgio Del Grande. Chegou a ser, no início, nas 3 primeiras edições, o maior evento paralímpico do Brasil, entendeu? Então, vinham atletas do Brasil inteiro, a gente organizava, né? E nós chegamos a fazer até o 11º, até o 13º. Nós conseguimos fazer, que aí, infelizmente, eu tive um AVC, né? Tinha na hora de dar uma brecada, e com isso me dificultou de fazer novos projetos, né? E tudo mais. Mas então, e o clube, o que aconteceu? A gente lutou muito pelos direitos das pessoas, né? Que nem, por exemplo, chegava um cara lá no clube que tinha perdido uma perna, né? Aí perguntava, pô, mas você não achou até hoje a perna? Perdeu a perna. E daí? O que acontece? Ah, é que eu vou me matar, porque onde já se viu uma coisa dessa? Aí ele chega lá, tem um que perdeu as 2 pernas, outro que perdeu um braço, outro que perdeu os 2 braços e dirige. O cara sem braço dirige, entendeu? Então o cara fala, pô, eu estou reclamando do quê? Né? É uma coisa assim que a grande vantagem do clube é justamente essa, de mostrar às pessoas e o potencial delas, né? Que quantos atletas lá chegaram a ganhar medalha de ouro em Paralimpíada? Porque nas Olimpíadas, o que acontece? Vão cerca de 20, não, 20, ganha 20 medalhas, mais ou menos, coisa assim. No paradesporto, 4, 5 medalhas, 5 medalhas, quer dizer, 4º, 5º lugar. Vocês não reparam bem que às vezes eu penso certo e falo errado, que eu tive um AVC, né? Então, o que acontece? A gente tem ganha muito mais medalha na colocação do que os olímpicos, né? E não tinha realmente aquela mesma coisa e tudo mais. Mas é isso, a gente vai tocando para ver. Se tiver espaço, você mostra os slides. Depois, se tiver um espaço, coisa assim, a gente pode mostrar alguns slides que a gente tem aí. Está com você, João. De eventos aí e tudo mais. Está com você, então pode mostrar. Beth, minha secretária de luxo aqui, vai colocar aí para a gente ver. Bom, isso daí é que eu... No Parapan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, o Clube dos Paraplégicos tinha 35 atletas lá. 35, João. Isso. Nossos lá no Rio de Janeiro. E é interessante que nesse Parapan do Rio de Janeiro, 37% dos atletas eram sequelados de poliomielite. Felizmente, nós não temos mais atletas com poliomielite, significando que o Brasil está cumprindo aquilo que tem que cumprir. Não mais poliomielite. Por gentileza, João, pode mostrar para nós. Então, isso daí sou eu aí quando era jovem, né? E tudo mais. Quando eu comecei a jogar basquete lá, né? E a Foca é o nosso... e a Foca é o nosso mascote do clube, né? Que tem a coisa tudo. Isso daí era eu antes de sofrer o acidente, né? Tá vendo? Nesse Ford 1929, eu estava indo para o Uruguai para fazer um rally de carro antigo lá, né?
E o espírito aí rodando aquele ano lá. Mas aí eu atrasei, saiu um pessoal de São Paulo, outro do Rio, né? Se encontraram lá, e eu saí atrasado aqui, saí 10 horas da manhã. Quando era 11h30 da noite, eu já estava em Tubarão, em Santa Catarina. E o Fordinho andava bem, tudo lá. Quando chegou lá, veio um bêbado, o cara estava totalmente embriagado, entrou na minha traseira, o carro capotou, e na hora eu já não sentia as pernas, né? E caí dentro do rio ainda, né? Aí vieram me pegar lá tudo, e o Fordinho virou assim, e o tanque de gasolina caiu todo em cima de mim, a gasolina. Aí vieram os caras com umas tochas de fogo lá, porque era 11h30 da noite. Eu falei, apaga que eu estou cheio de gasolina. Aí me apagaram e me arrancaram na marra lá de dentro do carro, né? Foi aí que deu todas as lesões, pior do que estava e tudo mais. Mas isso é coisa que a gente tem que passar na vida para crescer, evoluir espiritualmente e tudo. Esse aqui é um Fordinho, um Stutz, que eu e meu irmão fabricamos ele, né? Pegamos uma miniatura e fizemos de verdade ele assim. Não é um carro que já existia. Então a gente pegou a miniatura, falou, vamos fazer um carro antigo desse jeito, que a gente tinha um Fiat 1930. Aí nós pegamos e fizemos peça por peça, que a gente estava fazendo o curso técnico na época, né? Então a gente pegou e fez o projeto dele e construímos. E depois o mais difícil foi ter que licenciar, que ele foi levado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para poder ver se o carro tinha condições de rodar. Que até o pessoal brincava na época que a gente estava fazendo concorrência com a Ford, com a Volkswagen, fabricando o carro em casa, né? Então, aí nós fizemos esse daí e foi, né? E temos até hoje esse carro aí. E o Snoopy é o novo mascote. E o Snoopy é o mascote que tinha na época que eu levava, né? Que ele tem aí tá sentado aí no coisa, e a buzina dele é cucucu, cucucu. Então, é um barato quando a gente sai com ele na rua, né? E tudo mais. Mas veja bem, né? Está com um problema aqui no áudio, mas veja bem, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que levar uma vida boa, como eu levo uma vida muito boa hoje, né? Não é porque eu sou deficiente que eu tenho algum problema, né? Problema tem os outros que têm que me empurrar, têm que me carregar, entendeu? Que nem meu irmão, por exemplo, é um cara bacana, abece e tudo mais, mas ele tem muito pecado para pagar, entendeu? Então ele me empurra de um lado, me empurra do outro, carrega, entendeu? Eu podia estar até cobrando um dinheiro por mês para ele, uns 5, 10 mil por mês, mas como meu irmão, eu faço de graça, né? Para ele pegar, fazer a coisa. Né, seu filho? Aí são os ralis. Então, esses foram os ralis que eu organizei, né? Depois do acidente. Depois do acidente aí que eu fiz, que eram ralis de carros antigos, né? Que foi lá em São Paulo, né? Que aconteceram, foram 3 ralis, né? Que eu fazia tudo. Isso daí é o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, os atletas antigos. Foi o primeiro time de basquete em cadeira de roda que existiu no Brasil. 1958. Tinha 1958. Tinha um no Rio de Janeiro, né? E nós fizemos aqui em São Paulo, acho que era o Ases da cadeira de roda. Graças ao nosso Sérgio Del Grande, esse que aparece do meu lado aí tudo, foi quem trouxe o esporte paralímpico para o Brasil. E carro adaptado. Então, e carro adaptado também, porque aqui não existia. Ele ia lá para a Europa, tudo, para os Estados Unidos, e teve um carro adaptado lá, tudo. Aí ele trouxe esse carro para o Brasil, que era uma novidade. Como? Um aleijado aí dirigindo o carro, né? Porque naquela época era assim que chamavam, né? Tudo. Então, esse, por exemplo, é o Troféu Sérgio Del Grande, que a gente organizou, né? Vários anos, né? Foi 10, 12, 13, não, 13. 13 troféus Sérgio Del Grande, né? Essa foi a primeira equipe. E essa era a nossa equipe aí toda que ia ali, a primeira equipe, né? Que nós fizemos tudo na época, com várias modalidades, né? Natação, atletismo, basquete em cadeira de roda, voleibol sentado, natação, tudo. Tinha bastante coisa, né? Você também comemorou 50 anos do basquete. Então, nós também fizemos 50 anos de basquetebol em cadeira de roda aqui no Brasil, né? Então, nós fizemos esse evento aí também, que foi com o pessoal que participou e tudo mais, foi um evento bem bacana mesmo.
que aconteceu aí. Aqui é o Cestas Sagradas. Então, depois nós fizemos Cestas Sagradas, que era um projeto de basquetebol em cadeira de roda na lei de incentivo ao esporte, né? Então, a gente conseguiu uma verba boa nele, né? Aí foi, não sei, não, R$1 milhão só para esse projeto aí, que a gente conseguiu tudo, né? Por 2 anos. Só que, infelizmente, no segundo mês que estava executando esse projeto, eu tive o AVC, né? E eu que cuidava de toda a parte administrativa, fazia projeto, acompanhava na secretaria para aprovar, depois disso daí executava o projeto e fazia o mais difícil, que era a prestação de contas, né? Para o projeto, você fazer o projeto, você pega o dinheiro público, mas aí você tem que fazer uma prestação de conta decente. E eu era especialista nisso, né? Mas depois do AVC, eu fiquei meia boca, que eu pego um papel na mão hoje, não consigo ler. Enxergo bem e tudo mais, mas eu não consigo ler. Segundo o doutor Acari, né, nosso anjo da guarda, falou que mudou meu código de leitura, né? Então, isso daí dificultou muito. Inclusive, eu estou ainda presidente do clube, mas a ideia agora a gente está preparando novas pessoas para estarem tocando, né, esse serviço, né, lá no clube, porque é uma coisa muito importante. E o clube tem muito nome no Brasil, porque foi praticamente o primeiro clube, né, que teve o Clube do Otimismo, lá do Rio, que eles fundaram, acho que 1 mês ou 2 meses antes da gente fundar o nosso. Só que eles não tinham uma cadeira de roda, não tinham nada. Quando nós fizemos o primeiro jogo de basquetebol em cadeira de roda no Brasil, nós pegamos e emprestamos as cadeiras de roda especiais para o basquete, para eles que não tinham, né? Mas tá bom, isso não interessa. Interessa que os pioneiros é o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, aqui em São Paulo, e o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo de uma camiseta? Isso é um exemplo de uma camiseta com os patrocinadores, né, que a gente tem, embora aqui os patrocinadores grandes estão atrás aí, né? E falando de política pública, a Bolsa Atleta. Então, e outra coisa, tem a Bolsa Atleta, né, que beneficiam vários atletas do clube, que tem direito de solicitar uma bolsa, né? Um cara que se destaca nas competições, pega primeiro, segundo, quer dizer, primeiro, segundo não, pega um tempo bom, faz uma coisa boa, ele tem direito a essa Bolsa Atleta, que nós também batalhamos para que acontecesse isso, né? Isso são as modalidades que tem no clube. Esse primeiro é futebol de amputado, né? Que eles jogam de muleta. Aqui depois é eu não lembro esse segundo. Não, não, aqui não. É o polibate. O polibate é o segundo. O terceiro é o voleibol sentado. Aqui é bocha. Esse daqui é tênis. Esse é tênis em cadeira de roda. Tênis aqui de mesa. É tênis de mesa, aliás. Esse daqui é o tiro com arco, que não está aparecendo tudo, né? Aqui é corrida, o atletismo. Esse daqui é o esgrima, né? Está vendo o equipamento dele? Esse daqui é o halterofilismo. Esse daqui é tiro esportivo. Até isso nós fizemos na época lá. Tiro esportivo. E tem a dança em cadeira de roda, né? Está faltando o basquete aí, que o basquete já tinha muito tempo, né? Então, é isso daí. A gente deu uma coisa o troféu Sérgio Del Grande, o primeiro troféu que a gente fez, tudo, que se tornou o maior evento paralímpico do Brasil. Aí. E depois disso daí foram os outros seguidos, né, que foram feitos. Aqui é o Prêmio Paralímpico que você ganhou. O Prêmio Paralímpico também, que eu ganhei também lá. Até meu irmão aparece na foto também, tudo aí. Pois é. A gente fez muita coisa pelo movimento, né? E aqui tinha a rua, como é que chama a rua? Rua dos Inválidos. Rua dos Inválidos, né? Então nós tiramos essa foto com todo mundo lá. Porque sabe o que é? Nós não temos essa coisa do preconceito, sabe? O cara chamou de aleijado, que fez. Pô, sabe, a gente tem que levar numa boa, a gente discute, lógico, né? Quer saber dos nossos direitos e tudo mais, mas leva a coisa mais do lado descontraído, não naquele lado ferro e fogo, entendeu? Então, a gente tem essa movimentação, que nem isso daqui é bacana, esse pessoal todo aí. A gente não atrapalha. A gente não atrapalha, entendeu? Então, é isso.
E a maioria, sabe, que a gente sente é que é na cabeça de cada um que tem, que acha que isso, acha que aquilo. Então a gente tem, a vida é muito boa, nós precisamos curti-la mesmo, né? Obrigada. João, Obrigado aí pela oportunidade aí de conversar com vocês. João, você sempre me emociona bastante, João, todas as vezes, todas as vezes. Você fala a respeito de cidadania, que deve ser entendida como um processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos direitos humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. Você faz um trabalho espetacular, maravilhoso. E esse trabalho não acontece se não tiver a presença política. As pessoas não gostam muito do político. Meu Deus, não tem sociedade sem político. Tem, dona Andréa, sociedade sem político? Político que vem do grego. As palavras são lindas, elas são espetaculares. O português ele é feito ou de palavras africanas, ou de indígenas, ou do proto-indo-europeu. Do proto-indo-europeu, grego, latim, aí vem o português. Político, politikos, polis, cidade, tikos, bem comum. O bem comum da cidade. Olha só, e o político ele faz isto. Se não tiver, não tem cidadania, não tem sociedade. Daí, senhora André, nosso agradecimento ao seu trabalho maravilhoso e espetacular. Nós gostaríamos de ouvi-la, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Andréa Werner, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros. Eu estou usando uma blusa vinho de gola V, atrás de mim tem uma janela com uma árvore no fundo, e o meu sinal de Libras é o W, que você faz com a mão e faz uma ondinha saindo da testa. Eu sou uma mulher neurodivergente, eu tenho TDAH e altas habilidades. TDAH ainda não é considerado deficiência, tem um projeto de lei para isso. Já deixando a minha opinião, sim, TDAH em nível avançado é deficiência, porque é um impedimento de longo prazo que atrapalha a pessoa no mercado de trabalho, atrapalha a pessoa nas suas relações pessoais. Então, para mim, TDAH é deficiência, mas por enquanto não é. Então, vamos aguardar o projeto de lei. Como, segundo a minha amiga Vanessa, pé de jaca não dá manga, o meu filho é autista, que é o Theo, de 14 anos. Ele é um autista moderado, grau 2 de suporte, muito inteligente, muito esperto, muito amoroso, um doce de menino, que está frequentando a escola pública regular, na inclusão, e finalmente, agora que eu botei ele na escola pública tem 1 ano e meio, ele está sendo alfabetizado, depois de ter passado por escolas especializadas, conhecidas aqui em São Paulo. Ele começou a ser alfabetizado de verdade quando ele foi para a escola pública, na inclusão, na sala regular. E eu costumo brincar que eu cheguei, igual o Rubem Alves fala, né? Eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. É mais ou menos isso. Porque eu vim para São Paulo há mais de 20 anos para trabalhar numa multinacional. Eu, recém-formada em jornalismo, eu passei um trainee aqui em São Paulo e vim para cá. Então, eu achava que a minha vida ia ser no mundo corporativo mesmo, né? De grandes multinacionais e tudo. Conheci meu marido, a gente casou e a gente teve o Theo, que é um bebê que se desenvolveu de forma aparentemente típica até perto do 1º aninho, quando ele começou a perder habilidades. Ele parecia que tinha desaprendido as coisas, né? Então, no aniversário dele de 1 aninho, ele não bateu palmas, que é uma coisa que ele sabia fazer, ele foi parando de falar, ele foi ficando mais sério, ele não olhava quando a gente chamava. E com 2 anos ele foi para a escolinha e as professoras logo notaram aquilo que a gente não notou, que a gente achava, a gente era pai de primeira viagem, a gente achava que era tudo característica de personalidade difícil, né? Na verdade, que tinha a ver com a genética, né? Porque o pai dele tem personalidade difícil e eu também. Aí a gente falou, genética. A gente descobriu que era genético, mas não bem do jeito que a gente estava imaginando. Então, fizeram um relatório para a gente ali quando o Theo entrou para a escolinha, a gente procurou um neurologista e veio o diagnóstico de autismo, que foi, naquela época eu digo que foi um luto na nossa vida, né? Porque a gente que cresceu nessa geração lá da minha infância, como já foi dito aqui por várias pessoas, a gente não era acostumado a encontrar pessoas com deficiência na rua, não. E olha que não era anos 50, era anos 70, anos 80, né? Então, na escola não tinha criança com deficiência, no parquinho não tinha criança com deficiência, na igreja não tinha criança com deficiência. Então, como que a gente ia achar que deficiência é parte da diversidade humana se a gente nunca conviveu com a deficiência,
nos nossos ambientes corriqueiros, né? Então, foi muito traumático para a gente receber o diagnóstico daquele filho que a gente tanto amou, tanto desejou, tanto sonhou coisas para ele, né? Então, eu brinco que eu me quebrei toda e eu me virei do avesso e eu me refiz, né? E a primeira vez que eu fui entender o que era pertencer a um grupo minoritário foi quando a gente foi mudar ele de escola, com 2 aninhos logo após o diagnóstico. E eu liguei na escola do bairro que eu ia matricular, estava tudo certo, documentação, já tinha uma data para começar, e aí me ocorreu comentar no final, olha, ele acabou de ser diagnosticado com autismo. E aí parecia que a mulher tinha falecido do outro lado, assim, ela ficou muda, e aí eu falei, alô, aí ela demorou, mas ela voltou, ela falou assim, me dá só um minuto que eu vou ter que falar com a minha coordenadora. Ela saiu, eu não tenho ideia de quanto tempo ela ficou fora, mas aquilo me causou um incômodo, já foi me dando aquele incômodo enorme, assim. E quando ela voltou, não sei quanto tempo depois, ela falou, eu acho que a escola não vai poder oferecer o que seu filho precisa. E aquilo me doeu como se fosse uma facada no peito. Porque o meu filho, em questão, era um bebê de 2 anos, que tomava mamadeira e usava fralda. E aquilo me doeu muito, porque eu pensei como a sociedade é capaz de bater uma porta na cara de um bebê de 2 anos que toma mamadeira e usa fralda. Foi exatamente o que aconteceu com meu filho. Pela simples palavra autismo. E foi a partir daí que eu comecei a entender que as pessoas com deficiência estavam nos mesmos outros grupos minoritários, para quem muitas coisas são negadas, para quem as portas são fechadas, para quem as políticas públicas são feitas em tom de piedade, de caridade, né? Como se fosse favor. E daí veio a minha politização. E aí que eu fui entender como que realmente a gente precisa entender de política. E eu entendo que muitas pessoas têm raiva de política, ranço, não é nem de política, é de político, né? E existem vários motivos para as pessoas terem ranço de político, e muitos motivos justos, inclusive. Mas depois que eu comecei um blog para registrar as minhas vivências com meu filho, lá em 2012, né, gente? Janeiro, quando ainda existia blog, porque eu parei de trabalhar para poder acompanhar o meu filho nas terapias que ele fazia, e aí eu queria ocupar a cabeça e comecei um blog que eu dei o nome de Lagarta Vira Pupa, que era um trechinho de uma musiquinha do Cocoricó que o Theo gostava de cantar quando ele ainda cantava, porque ele perdeu toda a fala dele depois. Eu comecei a registrar minhas vivências ali de maternidade atípica, como eu chamo, e muitas mães vieram, porque se identificaram, porque quando eu cheguei tudo era mato, não tinha nada falando sobre autismo na internet, e as mães começaram a contar para mim como que não tinha terapia no SUS. As que conseguiam alguma coisa nos CAPs era uma vez por semana, durante meia hora, em grupo, que é uma coisa que não faz o menor sentido para autismo. Um autista, principalmente pequeno, precisa de intervenção intensiva todo dia, e não em grupo, é individual. As mães me contando como que os pais iam embora, e eu descobri depois que existe uma estatística do Instituto Baresi, que 80% dos pais vão embora quando o filho é diagnosticado com uma deficiência. Como que elas não conseguiam se manter no mercado de trabalho, porque eram as únicas responsáveis pelo cuidado desse filho com deficiência. Então, acabavam dependendo do BPC, do benefício da prestação continuada, em nome daquele filho. E todo o sacrifício que você tem que fazer para conseguir o BPC, se a mãe, às vezes, faz uma faxina para complementar aquela renda, o INSS corta o BPC. E se esse filho, por um acaso, morre, né, nesse trajeto, porque tem uma deficiência grave, e a mãe ficou anos longe do mercado de trabalho, porque estava sendo cuidadora 100% do tempo, essa mãe vai ficar sem renda nenhuma, porque o BPC era do filho. Então, eu costumo dizer que, apesar de eu não ser pessoa com deficiência, eu entendo muitas realidades, porque uma pessoa com deficiência, a realidade dela impacta todo o entorno e toda a família, e principalmente a mãe, que é, na nossa situação, no nosso país, que é patriarcal e machista, quem é vista como a pessoa que sabe cuidar, a pessoa que tem que cuidar. E muitas mães estão se matando, estão com questões de saúde mental. Então, a gente tem aí uma situação de deficiência que impacta também outras pessoas, além da pessoa com deficiência. E por isso que eu falo em nome de famílias de pessoas com deficiência, porque eu oficialmente não sou uma pessoa com deficiência. E aí, com isso tudo, eu comecei a entender como que a gente precisa entender de política, porque é através da política que a gente vai ter terapia no CAPS, ou não vai ter, que a gente vai ter o remédio de alto custo no posto de saúde, ou a gente não vai ter,
que a gente vai ter uma extensão do benefício da prestação continuada para a mãe em caso de falecimento do filho, ou a gente não vai ter. A gente vai ter política de cotas no mercado de trabalho, ou a gente não vai ter. Isso tudo é política, isso tudo a gente depende de política. E ao longo dos anos, a pauta da deficiência, além de não ter representatividade, ou pelo menos não muita representatividade na política, ela tem muita representatividade oportunista. E ainda com esse viés caritativo, de pena mesmo, de ajudar instituições, de abrigos, mas sem aquele viés que a gente gostaria que tivesse, que é o viés dos direitos humanos, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Então, ainda falta muito, né? Muitas pessoas se elegem, agora, então, que parece que autismo, as pessoas perceberam que autismo tem uma incidência muito grande, então, o que eu vi durante a campanha eleitoral de pessoas falando que defende os autistas, que defende o autismo, acho engraçado como se defende o autismo, né? Mas, enfim, estou aqui pelos direitos do autismo, e pessoas tentando se eleger e não sabem nem falar. Se você perguntar o que é autismo, não sabe falar. Se você perguntar o que é o modelo social de deficiência, não sabe falar. Mas querem se eleger em cima disso e não sabem do que estão falando. Eu cheguei na Lesp já tentando entender como que funcionava ali na Assembleia Legislativa de São Paulo o esquema de gabinete, e eu descobri que deputados novos entram num sorteio para ver que gabinete que eles vão pegar. Eu falei, bom, teremos um problema, porque eu terei pessoas com deficiência na minha equipe, pessoas cadeirantes. O gabinete precisa ser acessível, de preferência no primeiro andar, precisa ter um banheiro adaptado perto e precisa ter um espaço dentro do gabinete para circulação. E eu descobri que as poucas adaptações que foram feitas ali na Assembleia Legislativa, em algum banheiro acessível, alguma coisa assim, foi porque existiu uma deputada, Célia Leão, que é uma mulher com deficiência. Porque é engraçado que parece que até a pessoa com deficiência chegar naquele espaço como uma pessoa que tem algum poder, as mudanças não são feitas. Né? Assim como a Mara Gabrilli também, quando chegou no Congresso Nacional, não tinha nenhuma acessibilidade. Eles tiveram que sair correndo igual dois para poder adaptar as coisas para que ela pudesse participar e votar como uma parlamentar. Né? Então, daí a importância de pessoas com deficiência estarem nesses espaços de poder também. A gente tem tantas nuances dessa questão da reabilitação e de políticas públicas. Né? Agora mesmo, tem uma fila nova para a reabilitação, que é as pessoas que ficaram com sequelas de Covid. Tem muita gente agora precisando de reabilitação porque está com Covid longa, porque ficou com sequelas graves de Covid, e a gente percebe que na esfera pública ainda estão correndo igual baratas tontas, sem saber o que fazer para poder ajudar essas pessoas. Tem a questão da deficiência psicossocial, como autismo, né? Deficiência psicossocial, deficiência sensorial, que ainda não se entende bem o que é uma reabilitação, uma habilitação para uma pessoa que tem uma deficiência psicossocial, e definitivamente não é a mesma coisa. E a gente ainda não tem centros especializados para que possa ajudar essas pessoas que a gente sabe que precisam de intervenção precoce e intensiva, para que possam ter mais autonomia lá na frente. E, principalmente, eu acho que não tem se pensado em reabilitação anticapacitista, que foi uma coisa que foi falada aqui. Né? De ver a pessoa com deficiência não como alguém quebrado, que precisa ser consertado, mas como uma pessoa que tem muitos potenciais e que com a reabilitação ela pode alcançar esses potenciais e pode ser incluída devidamente na sociedade. Quando a gente fala de deficiência psicossocial é ainda pior, porque é a deficiência que a gente fala que muitas vezes é invisível. Então, a tendência da intervenção é tentar fazer com que aquela pessoa não pareça uma pessoa com deficiência. No caso de crianças autistas, elas sofrem muito com terapeutas capacitistas que querem tirar os movimentos repetitivos que elas fazem simplesmente porque isso demonstra que elas são autistas, quer tirar os brinquedos favoritos que elas têm apego, quer evitar que elas fiquem repetindo frases. Então, o que seria uma intervenção, uma reabilitação anticapacitista? É entender o que de verdade vai fazer diferença na vida daquela criança que vai se tornar um adulto, respeitando a pessoa que ela é. Ela não precisa ser uma pessoa, ela não precisa parecer uma pessoa que não tem deficiência. É importante que ela adquira algumas habilidades para que ela possa navegar melhor o mundo, para que ela possa ter mais autonomia, respeitando a essência daquela pessoa. Ela é uma pessoa com deficiência, ela vai continuar sendo uma pessoa com deficiência. A gente precisa desse ensino anticapacitista nas universidades de medicina, nas universidades de terapia ocupacional, nas universidades de psicologia, nas universidades de fisioterapia, na pediatria,
A gente vê, tem um médico muito importante que a gente conhece nas redes, que é o Fábio Altanabe, que eu tenho mais contato com ele, que faz um trabalho maravilhoso de pediatria anticapacitista. A gente precisa melhorar isso. A gente escuta das mães que quando nasce um bebê com síndrome de Down, precisa de uma cirurgia cardíaca. O que as mães escutam dos médicos é: se ele morrer, melhor. Vai ser melhor, porque ele ia sofrer muito. Essas pessoas sofrem muito. Né? Então, as mães têm que escutar esse tipo de coisa dos médicos, quando tudo que elas querem é que o bebê sobreviva. Então, a gente precisa falar de anticapacitismo em todos os níveis, né? Na medicina, nas intervenções em geral, na reabilitação, nas políticas públicas. A gente ainda tem que brigar para que se entenda, quando a gente está falando de políticas públicas, que as crianças e adolescentes com deficiência têm que estar nas mesmas escolas que as crianças e adolescentes sem deficiência, porque ainda tem gente na política querendo construir clínicas escola, querendo construir escolas especializadas. A gente precisa lembrar, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que as pessoas com deficiência foram as últimas a ser permitidas ter acesso à escola regular. Foi depois das mulheres, das pessoas negras, por último, foi as pessoas com deficiência. E a gente ainda está lutando para que isso aconteça. E eu encerro aqui lembrando aquilo que eu falei lá atrás. O meu filho é o exemplo vivo disso. Porque quando era pequeno e eu não tinha muito conhecimento das coisas, eu busquei, depois daquela rejeição na escola regular, procurei escolas especializadas. No exterior, que nós moramos por 3 anos, ele ficou em classes especiais. Então, a gente precisa, inclusive, perder esse complexo de vira-lata, que tudo na Europa é melhor do que no Brasil. Não é, não. Porque na Inglaterra e na Suécia, meu filho não teve inclusão escolar. E agora que ele está aqui no interior de São Paulo, há 2 anos na rede municipal, ele está tendo atendimento especializado na sala de AE, ele está sendo incluído na sala regular, ele está sendo alfabetizado, ele está feliz, incluído, participando das festinhas da escola e tudo. Então, a gente quer que todo esse viés de políticas públicas seja visto pela perspectiva anticapacitista. E eu cheguei na Assembleia Legislativa querendo causar nesse aspecto e querendo, naquilo que a gente fala, né, de uma sobe e puxa a outra, puxar mais pessoas com essa representatividade, para que a gente possa, de fato, construir políticas públicas com viés anticapacitista e com a visão dos direitos humanos, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito obrigado, senhora Andréa. Depoimento muito espetacular, maravilhoso depoimento. Perguntaram-me uma vez qual que era a profissão mais importante. Porque a pessoa estava querendo que eu respondesse que seria a profissão médica. Aí eu respondi que não, era de professor, especialmente esse professor do comecinho da nossa vida, de fazer com que nós identifiquemos os símbolos. Aí vem a leitura, vem o entendimento do nosso mundo. Depois, eu comecei a perceber que não. A profissão mais importante de todas, porque sem ela nós não teríamos a parte de saúde, sem ela não teríamos a parte educacional, que é a profissão política. Eu não tenho dúvida disto. Existe, logicamente, uma forma pejorativa de se falar político, mas, para mim, nenhuma profissão é mais nobre do que a política, porque quem a exerce assume responsabilidades só compatíveis com grandes qualidades morais e de competência. É muito bom ouvi-la. E é muito bom ter a sua representatividade na nossa Assembleia Legislativa. Isso é um agradecimento especial de um paulista. Muito obrigado pelo que a senhora disse. Em relação ao que a senhora disse, eu pediria, por gentileza, ao Dr. José Rubens que ele fizesse um comentário. Por gentileza, José Rubens. É inspirador o depoimento da deputada Andréa. A gente fica feliz que tenha sido alçado a um posto de destaque no Estado, né? E aqui eu já me coloco à disposição, né, para interlocução, para parceria com a senhora, com a própria Unifesp e todos os demais. Eu estou tentando formatar com diversos parceiros uma rede paulista, né, permanente para inclusão, acessibilidade, né, em diversos segmentos. Eu convido vocês a se somarem, né, e estarem juntos nessa causa, né? Não adianta a gente ficar lutando isolado, né? A deputada é importante, a senadora Maria Gabriela é importante,
o procurador, o promotor, às vezes, mas se cada um ficar isolado fazendo o seu papel e não dialogarmos, não construirmos juntos, né, a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência vai demorar ainda mais, né? Pois nós sabemos que tem um déficit muito grande de conhecimento e também de eficácia, tanto da Convenção quanto da Lei Brasileira de Inclusão. E aí que eu me permito, professor, a Kari, pelo tempo, né, a fazer outras... Realmente, até me retratar, eu, ainda que tardiamente, quero fazer minha autodescrição, né? Sou um homem de cabelo preto, uso óculos com fundo branco, estou de camisa salmão, gravata vermelha escura, e tenho ao fundo o planeta, o globo terrestre, conforme mencionado já com o professor Akari. E também eu trago outra provocação, professor Akari, João Bentin, Andréa. Se a vida da pessoa com deficiência já tem as dificuldades, já tem o estigma, já tem essa invisibilidade que a gente está refletindo, né? Imagine quando a isso se agrega outra situação de vulnerabilidade, né? Como a questão da criança, que a senhora mencionou. Imagine uma pessoa negra com deficiência, uma pessoa em situação de rua com deficiência, né? Isso no direito a gente tem chamado de hipervulnerabilidade ou supravulnerabilidade, né? Como a gente tem que empoderar essas pessoas, né? Mais humilhadas, mais empoderadas a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. E aqui ainda a perspectiva do usuário, né? No usuário, na participação das decisões, das políticas públicas. O meu foco grande agora, a gente está trabalhando pela inclusão de sites, né, para que sigam as normas de acessibilidade. Como a Andrea Schwartz falou, nos 14 milhões de sites no Brasil registrados, apenas 1%, repito, segue padrões de acessibilidade, né, principalmente as pessoas com deficiência visual, né. E a gente tem trabalhado muito, temos conseguido alguns resultados já de grandes empresas, grandes organizações para adequar as suas normas dos seus sites. E aqui é um ponto crucial, né? Não adianta um produto ser criado por pessoas da alta gestão, do alto conhecimento técnico de engenharia, passa todo o processo de design, de layout, de produção, e chega lá na ponta, na hora de oferecer para o usuário, para o consumidor, ele não é acessível, ele não serve a pessoa com deficiência auditiva, com a pessoa deficiência visual, outra. E qual que é a lógica agora? A gente colocar a pessoa com deficiência lá no início do processo, de desenhar para que os produtos, os serviços, as políticas públicas já saiam inclusivas desde o início, né? Então, na gestão privada já está muito forte essa questão do foco no usuário, foco no cliente, né? Então, vamos trazer isso na veia, no cerne, né, da gestão pública, né? Em produzir, no início das políticas públicas, já no início do desenho, no início da concepção, vamos pensar para que eles sejam aplicáveis às pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual e todos os outros aspectos de deficiência, tá bom? Esse é o convite que eu faço, a reflexão, e me coloco à disposição nessa luta para lutarmos pela inclusão, acessibilidade e dignidade a todos. Muito obrigado. Agradeço o seu comentário, Dr. José Rubens. Nós poderíamos ficar escutando a noite toda essa forma de enxergar o outro, enxergar a deficiência com eficiência e tudo que foi falado aqui hoje. Como que nós temos um tempo para encerrar? Primeira coisa, vou fazer um convite a todos amanhã. Amanhã, às 9 horas, nós teremos o encerramento dessas atividades lá no Ibirapuera, no Empurra, no Portão 10, às 9 horas. E depois, dentro do Ibirapuera, no lago, antes do lago, não dentro do lago, Tai Chi. Vamos fazer práticas de saúde lá no Ibirapuera. Todos convidados, eu gostaria de convocar as pessoas. Para que nós possamos encerrar essa discussão, eu pediria, por gentileza, a vocês, João Bentin primeiro, uma mensagem final de cada um de vocês. Depois, o senhor
doutor Zé Rubens, e depois a senhora, por favor, senhora Andréa. João Bentinho. Oi, doutora Cari. Puxa vida, mais uma vez agradeço muito ao senhor, meu ídolo, né? De a gente poder estar se expressando um pouco, mostrando um pouco o lado das pessoas com deficiência, né? E o senhor é um dos nossos batalhadores, dos nossos heróis, que está na ponta, na linha de frente aí, lutando por nós, conseguindo as coisas, né? Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante, muito boa que o senhor nos faz, né? E sempre que precisar de nós para fazer qualquer coisa, estamos sempre às ordens aí, tá? Para ser o mínimo que a gente vai poder agradecê-lo aí, né? Convida as pessoas com deficiência para vir para o esporte. E as pessoas também que têm algum tipo de deficiência e tudo mais, procure o esporte, sabe? Que isso muda a vida da gente, né? A pessoa fica lá em casa revoltada porque sofreu um acidente, alguma coisa, e quando ele chega no esporte, ele vai ver um mundo totalmente diferente daquilo que ele pode, além da qualidade de vida que ele vai ter, entendeu? Com resistência, com mexendo, o que não mexe as pernas, mas mexe os braços, que é o meu caso, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu nado 3 vezes por semana, 2.000 metros, entendeu? Sem parar, por dia, hein? E não estou roubando, não, que tem o seu que fica contando lá tudo para mim, né? Entendeu? Vocês olhando para mim não dão nada, mas eu tenho currículo, entendeu? Então, é isso daí. Tá bom? Muito obrigado, doutora Cari, e a todos pela oportunidade e parabéns. Um beijo, João. Tá, outro. Doutor Zé Rubens. Professora Cari, me senti assim um pouco injustiçado, porque pessoas tão simpáticas e tão inspiradoras como as duas Andréas. Eu fechado, né? Falando de lei, falando de direito, né? Tentar suavizar um pouco, quebrar essa seriedade da minha cabeça, eu vou falar, permito ler um trechinho de um poema, tá? Para tocar, quem sabe tocar a alma de algumas pessoas, posso tocar a alma de algumas pessoas. O poema chama Recomência, do Braulio Bessa, querido nordestino. Enfim, é um trecho, né? É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor. Reúna quem quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça. Relembre o que foi bom. Reconstrui cada sonho. Redescubra algum dom. Reaprenda quando errar. Rebole quando dançar. Se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, José Rubens. Senhora Andréa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. João, eu acho que você está muito mais em forma do que eu, hein, João? Passei uma vergonha aqui na hora que você contou dos 2.000 metros na piscina. Mas, olha, em compensação, acho que nem se eu virasse uma mulher com deficiência física, eu não ia acertar no esporte, porque bola nunca deu certo para mim, eu era pior na educação física, enfim. Não é a minha praia, não, mas estamos aí. Eu queria dizer para vocês que a ficha ainda está caindo. Eu ontem, quando estive lá e vi que estavam me tratando como deputada, foi uma longa caminhada. Esse ano foram várias batalhas, mas eu queria dizer para vocês que, se vocês são familiares de pessoas com deficiência, vocês agora têm um gabinete lá na Assembleia Legislativa que vai estar de portas abertas para vocês, que vai receber as demandas, que vai tentar fazer de São Paulo o estado mais inclusivo do país, porque a gente é o estado mais rico do país, nada mais justo do que seja também o estado mais acessível e inclusivo do país. Deficiência é diversidade humana, né? E a gente tem que trabalhar no anticapacitismo para que deficiência seja vista como diversidade humana. É isso, contem comigo. Muito obrigado. E também agradeço a todos que estão presentes aqui hoje, nesse dia. E vou terminar com uma frase aqui, que apareceu na nossa tela. A frase é do Nilson Santos. Nilson é outro ativista, um ativista espetacular.
ele tem sequela de poliomielite e uma complicação da poliomielite que se chama síndrome pós-pólio, e ele disse o seguinte: pessoas com deficiência em lugares de destaque são capazes de mudar a perspectiva de uma sociedade, tornando-a como uma característica humana para implantar metodologias e garantir as oportunidades a todos como iguais. Eu completaria com equidade. E a vocês todos, uma tarde linda, e estão convocados para amanhã, de manhã, às 9 horas, no Ibirapuera, lá no Empurra que Empurra, naquela obra maravilhosa que nós temos de São Paulo, inclusiva, que eu falo. Algumas pessoas acham que não, mas para mim é. E um agradecimento especial a todos vocês. Muito obrigado. Uma tarde linda. Estamos de volta daqui 10 minutos.